Marxistas devem debater com fascistas? Isso fura a bolha? Para começar, eu me lembrei de um vídeo que soa engraçado e que todos ficaram criticando. Ele é o relator prevento de todos os recursos que decorrem da operação. Ele está envolvido... Credo! Eu não vou sentar com esse cara, Juremir. Gente, acabei de encontrar aqui em Cataguiri. Tô fora, meu. Tá louco? Sério? Vou embora, Juremir. Sério? Tá louco? Tá doido, meu. Nossa, eu vou chamar um psiquiatra. Tô fora. Desculpa, gente. Não dá pra mim. É mesmo, Márcia? Me avisa a próxima vez quem tu convida pro seu programa. Surgiu a oportunidade de trazê-lo. Deus me livre, Deus, que as deusas me livrem disso. Tenho vergonha de estar aqui. Cara, eu gosto tanto de ti, mas eu não falo com pessoas assim que são indecentes, que são perigosas. Tenho até medo de estar aqui. Tô indo embora. Perigoso, tá louco. Aqui em Cataguiri. Boa tarde. Boa tarde, porra. Que recepção, hein? Eu Esquisita. não sabia que ela surgiu a oportunidade de tua vinda, nós achamos Poxa, que... É verdade, cometemos um erro, nós devíamos ter avisado. Que Nós estranho, achamos pô. que fosse- Sou um japonês inofensivo. Fica a pergunta: devemos debater com fascistas? Antes da vinheta, eu preciso dizer que eu sou Dimitra Vulcana e você está no canal Doutora Drag. Doutora Drag! Primeiramente, beijinhos longos e prósperos, camaradrags. Bora para a reflexão de hoje. A gente sabe que todo mundo gosta de um bom debate, cheio de emoção, principalmente quando o nosso lado vai lá e maceta gostoso o nosso oponente, né? Dá aquela sensação gostosa. E recentemente temos visto camaradas pelo YouTube falarem e até irem para debater em programas com fascistas. Para furar a bolha, para trazer pessoas para o nosso campo. Será que isso funciona? Eu tenho sentimentos dúbios em relação a isso e até me colocaria em alguns cenários que alguns camaradas se colocaram. Mas comecei a sentir um incômodo que podemos estar indo longe demais. Por exemplo, é ok uma feminista debater com Red Pills? Faz sentido isso? Mesmo essa mulher estando com todos os fatos a seu favor? Ou marxistas debaterem com fascistas, mesmo com uma longa e extensa bibliografia, porque a gente sabe que marxista tem embasamento científico e estuda? O argumento que as pessoas usam é que é necessário reprimir essas ideias e nada melhor que uma arena pública. E não estou falando de Espartacus. Agora, gente, existe outro grupo de comunicadores, militantes, e eles defendem que isso é muito perigoso, porque a gente pode estar alavancando a plataforma desses sujeitos. Até porque a ideia de reprimir algo faz também, às vezes, com que ela cresça, que é o que a gente conhece como efeito Streisand. O resultado, ao fim e ao cabo, seria muito pior do que pode se imaginar. E seria especialmente pior para grupos que historicamente sofrem opressão na nossa sociedade, como mulheres, LGBTs, negros, indígenas, PCDs e assim por diante. Principalmente os que já são militantes engajados e compõem esse grupo. E a partir desses incômodos, eu assisti a um vídeo que disparou um gatilho para falar com vocês aqui, que é um vídeo chamado The Left Should Embrace Civil Debate. Ou seja, a esquerda deveria abraçar o debate civil? O youtuber lá, ele argumenta que falar sobre política e questões relacionadas é algo que é necessário. E nisso a gente vai concordando com ele à medida que o vídeo vai rolando. Inclusive, eu estou aqui justamente fazendo isso. Mas se não for feito de forma eficaz, torna-se improdutivo, contraproducente inclusive. O que também eu vou concordando com esse youtuber. Podemos achar que estamos melhorando o debate no panorama geral, mas na verdade a gente pode estar contribuindo para que de forma individual eu, como youtuber, tenha mais engajamento nas redes sociais, mais seguidores em termos quantitativos, mas sem saber a real materialidade de como isso está ocorrendo em termos qualitativos para a pauta em questão. E principalmente para a militância em geral. E eu estou falando de militância com lastro nos movimentos, partidos, etc. O que você já sabe sobre isso. Não sobre número de seguidores na internet e sem dados de conversão para isso. Inclusive, eu vou indicar um vídeo do Jones Manuel, que é O Socialismo Cresce? E voltando aqui,
temos que nos perguntar, enquanto comunicadores, algumas coisas ou até mesmo investigar. Perguntas básicas que a gente tem que fazer. Como são os meus seguidores e como eles engajam em determinados temas? Sou corresponsável por algumas coisas? Como eu devo me posicionar depois que eu aticei a determinada turba? Meu trabalho faz o socialismo crescer mesmo? Então, devemos decidir quando o debate é útil. Ou até fazer uma pergunta, ele é útil mesmo? E digo aqui especificamente debater com fascistas, viu, gente? Debater entre a gente com a crítica séria é algo importante e faz parte da tradição marxista. Lidar com isso, inclusive, é importante e faz parte de um amadurecimento teórico e militante, desamarrado ali do ego e de uma subjetividade que não faz parte do mundo que desejamos construir. Mas, gente, o que temos visto é quase que uma campanha de que precisamos ocupar todos os espaços, inclusive debater com fascistas, debater com Red Pill e tentar manter diálogos com quem você discorda. Bem, eu consigo debater com stalinista, trotskista, marxista-leninista, maoísta, ecossocialista, social-liberal e até mesmo com liberal domesticado, que no fundo vai ser fascista, se a gente for na gênese da coisa, mas não é tema deste vídeo. Enfim, é normal imaginar que política é o jogo maniqueísta do bem contra o mal. Inclusive, nós marxistas não vemos essa dicotomia do senso comum sobre política, pois é improdutivo pensar assim, porque não faria nem sentido. Mas pensando ainda lá naquele youtuber, ele ainda nos fala sobre, quer você decida ou não participar de debates, você deve estar sempre aberto à ideia de que sua perspectiva pode ser boa para a sociedade. É o que a gente pensa. Mas algumas pessoas ouvem a frase discordância política e elas automaticamente começam a pensar em neonazistas, transfóbicos e nos piores exemplos de política extrema. E bem, ultimamente estamos desse jeito, né? E acaba que as pessoas não pensam que temas básicos podem ter discordância, como renda básica, né, Suplicy, ou até mesmo esses marxismos que poderiam ser frutos de bons debates. Spoiler. Acho que nem sempre. O que quero mostrar é que só é um debate se partirmos da premissa de uma determinada civilidade. Eu acho esse termo ruim, mas eu acho que o autor ou o youtuber, ele quer mais dizer que com fascista não se debate mesmo. O resto de humanidade que existia em alguns fascistas já se foi. E há muito tempo. E aí vai sobrar cinismo, hipocrisia, mentiras. Não podemos debater com fascistas porque suas ideias são fundamentadas na intolerância, desigualdade e na violência. Debater com fascistas implica em legitimar essas ideias, dando a elas uma plataforma para serem divulgadas e, consequentemente, perpetuando o discurso de ódio e a discriminação. Debater com fascista seria, portanto, ignorar essas lições do passado e colocar em risco a segurança e os direitos de grupos vulneráveis como mulheres, LGBTs, negros, indígenas, PCDs e etc. Etc. é ótimo, né? Mas vamos lá. E se o fascista tem grande número de seguidores, Dimitra? Valeria a pena ir para refutar suas ideias, furar a bolha, trazendo mais gente para as tetas do comunismo? Essa é uma questão controversa para alguns. Para mim, não. Ou nem tanto. Alguns argumentam que é importante expor as ideias fascistas e desmascará-las, principalmente quando essas ideias ganham popularidade e podem ser uma ameaça à democracia e aos direitos humanos, por exemplo. Lembrou lá do efeito Streisand que eu falei? Armadilha, né, camarada Drake? Outros, no entanto, eles vão argumentar que dar espaço para o discurso fascista pode legitimar isso e contribuir para a disseminação do ódio e da intolerância. Então, camarada Drake, o debate com fascistas pode ser perigoso, especialmente para grupos minoritários, como eu falei, que são frequentemente alvos do discurso de ódio propagado por esses indivíduos. Além disso, é preciso considerar que o debate ele não é a única forma de enfrentar o fascismo e a extrema-direita. Outras estratégias como a organização popular, o combate ao discurso de ódio nas redes sociais, alô PL da fake news, e a criação de espaços seguros para grupos também vulneráveis podem ser estratégias importantes. Essa ideia de que é bom debater pode ser uma armadilha liberal.
Lá o youtuber T1J, ele traz o conceito de o mercado de ideias. Ele explica que isso é uma forma de apoiar a liberdade de expressão. Sabe também quem adora a liberdade de expressão? Isso cria um cenário em que todos expressam quaisquer pensamentos e ideias que acreditam. Até as absurdas. E agora eu, o salvador da pátria, estarei lá para derrotá-las no debate diante dos olhos do público e serei ovacionado, pois as melhores e mais verdadeiras ideias naturalmente ganharão. claro que a minha tem mais apelo. Jura? Girl. Essa mesma ideia liberal faz a mesma coisa com as mercadorias. Ou seja, as melhores mercadorias geram a maior demanda em um mercado capitalista. Mas temos um problema. Essa ideia é falsa, tanto no debate quanto na mercadoria. A demanda artificial por mercadorias inferiores, por exemplo, ela pode ser criada de várias maneiras, como publicidade ou outros métodos muito mais dissimulados que a gente sabe que existem no capitalismo, sobretudo na periferia do sistema. Veja só como exemplo os nossos produtos alimentícios ultimamente. E isso, olha, o capitalismo vende e vende bem. Agora, pense no debate de ideias. Estamos vivendo num país que até mesmo joguinhos safados para roubarem seu dinheiro está acontecendo, camarada drag. Olha, imagina acreditar em neonazismo, red pill. Isso é muito fácil. Da mesma forma, as ideias que passam a ser adotadas por uma sociedade que valoriza a liberdade de expressão não são necessariamente as melhores ou as mais verdadeiras. Como assim, Dimitra? Eu te dou um exemplo. Os Estados Unidos são um dos países mais tolerantes com a liberdade de expressão. Mas, pasme ou não, é o povo que mais tem dúvida se vacina funciona. Ou se o leite achocolatado veio da vaca marrom. E veja bem, estamos importando até essas ideias muito burras dessa galera. Porque é projeto. Porque tem milhões sendo investidos. E por isso vemos tantos canais aí com todo tipo de material reaça possível. Alô, PL das fake news! Então, vamos recapitular aqui. Essa ideia do debate tem um viés, inclusive liberal, que nós estamos adotando. Mas eu não estou falando aqui da crítica que é necessária e que é inclusive necessária no campo marxista. Debater entre os nossos, ou até mesmo com alguns ali. Enfim. Eu estou dizendo sobre debater com fascista. E isso está calcado na ideia da liberdade de expressão que eu acabei de falar. Qualquer ideia pode ser debatida, até as absurdas. Mas já estamos vendo que mais liberdade de expressão não necessariamente vai levar a mais verdade. O que nos implica que mais debate também não. Na verdade, pode ter o efeito oposto. Se tudo o que você precisasse para vencer um debate fosse estar certo, ou mesmo apenas ter o argumento mais pistola do mundo, caramba, a gente já teria feito a revolução, camaradrags. Vocês estão entendendo? Debater é sobre ser convincente. E eu não estou dizendo que trazer os dados verdadeiros vai fazer isso. Inclusive, estamos vendo isso até na esquerda. E precisamos falar sobre isso. Esse elefante branco que está na nossa sala. Janones, por exemplo, não se importa com seus sentimentos. Já foi até homofóbico durante a campanha. É um mestre na arte de explorar os preconceitos e emoções das pessoas. E ele sabe que isso engaja, que dá like e que agita. Uma coisa é certa, a direita não está preocupada com os dados, e sim com os sentimentos que podem inflar o seu público. Por isso o Bolsonaro falou tanto, e como esse homem deu tanta entrevista, live, sempre falando, barbaridade atrás de barbaridade, durante o seu governo. Bastava ele fingir que acreditava na mentira, porque duvido que até ele mesmo acredite naquilo. Agora, pra gente da esquerda, podemos usar também de apelos emocionais, mas precisamos ter dados. A gente pode lutar, por exemplo, contra o racismo, a LGBTfobia, a misoginia, o feminicídio, o genocídio do jovem preto periférico. Temos dados, e infelizmente temos, mas também precisamos estar engajados emocionalmente nessas lutas. Os dados estão do nosso lado também. Mas temos um grande mas. As ideias de direita raramente são baseadas em dados.
Recentemente, a Janaína Pascoal queria enfiar a ideia lá na CNN de que os dados sobre trabalhos análogos à escravidão mais têm a ver com a ideologia do governo atual do que dados concretos. Inclusive, ela foi debater com quem eu acho que é o Joel Pinheiro. Sim, eu vivi para ver o Joel sendo razoável, o mesmo Joel que trata a venda de órgãos pela lei de oferta e demanda para dar uma renda extra. Enfim, dependendo da forma como você age no debate, você não precisa ter fatos do seu lado. Debater é uma habilidade única, que apenas uma pequena porcentagem de pessoas tem alguma ideia de como fazer esse trem funcionar. Então, por que diabos precisamos encorajar e até engajar essa aceitação universal do debate pelo debate? Me diz! Muitas pessoas inteligentes e geniais não sabem debater, porque elas não vão usar palavras fortes. Elas não vão deixar o outro não pensar. Elas vão engatar uma sequência lógica e civilizada que talvez não faça sentido com o fascista, mas faria talvez entre pessoas razoáveis. E outra, se a gente ver alguém muito massa tendo mau desempenho no debate, e se isso for de grande alcance, podemos até estar prejudicando a causa. Debates civilizados são bons, mas também temos que ter cuidado de nos apegar a alguns debates. Uma pessoa pode falar de forma civilizada e mesmo assim roubar a merenda de crianças. Ou pode ser civilizado, gostoso, LGBT e ser responsável por uma má gestão que levou várias mulheres a serem negligenciadas quanto ao câncer. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Outra coisa, da gente que é de esquerda se exige uma civilidade desproporcional. Se eu perder a paciência, ainda mais a bicha louca, a gente perde tudo. Da direita já é esperado esse show. Temos que pensar uma coisa. Fascista não tem civilidade. Eles são responsáveis pelas mortes todos os dias. Veja só nosso ex-presidente e a pandemia. Aquilo ali já morreu há muito tempo. Não mais que Olavo. Mas o que restava de humanidade naquele corpo foi-se embora e nem sabemos quando isso aconteceu. Então não tem como haver civilidade com fascista. Com isso estaríamos sendo hipócritas. Esse modelo de comunicar nas redes sociais, comunicar pautas sociais que nos são tão caras, é algo que estamos aprendendo e estamos melhorando. Já fomos piores comunicadores em redes sociais. Mas precisamos de vez por todas saber que isso é apenas uma peça de um grande mosaico da luta, que não é menos importante. Mas precisamos saber que a organização, o trabalho de base, a organização popular, saber o que é tática, estratégia, se organizar coletivamente, apesar de todos os problemas de alguns coletivos e partidos, pode ajudar muito. Isso é a base para quem bota as lentes do materialismo histórico dialético. Se a gente oferecer apenas um argumento de volta como forma de acabar com as opressões, estaremos fadados ao fracasso. Também acho que a gente de esquerda precisa ser mais calmo com as pessoas que estão aprendendo na internet. E nem sempre somos. Eu sei que algumas pessoas mudarão de ideia quando confrontadas com evidências suficientes. Mas precisamos ter tática e também sei que não é sendo condescendente no Twitter. E eu afirmo aqui que todos nós somos em alguns momentos. Então, eu espero que a gente reflita e que vocês tenham gostado dessas reflexões. Deixe aqui seu comentário desse comeback da gata. E aí vamos construindo esses tijolinhos de transformação social para o nosso grande dia. O dia que venceremos. E se você curte nosso trabalho, você pode nos apoiar pelo Pix, doutoradrag@gmail.com. Aproveite e entre no nosso canal do Telegram, pois volta e meia temos grupos de estudos. Então acesse t.me/doutoradrag. É isso. Beijinho. Bye!